Basta que vejamos as notícias, quer na televisão, quer nos jornais, e não será absolutamente nada difícil para que concordemos com o que vou expor em seguida. Eu penso que todos nós temos consciência que há um monte de coisas difíceis, de acontecimentos terríveis, de imoralidade, etc., que estão acontecendo no nosso mundo hoje em dia. E perante tais acontecimentos, é muito fácil ficarmos desanimados, deprimidos, e até mesmo alguns poder-se-ão sentir abalados em sua fé. Até esta onda de incêndios no nosso país, que é coisa terrível, está todo o país a arder. É uma calamidade, irmãos. Casas perdidas, bens perdidos, já vês pessoas que tanto trabalharam na vida, que tanto se esforçaram para ter as suas coisas, e lá foi tudo. Animais, culturas, enfim. E também a floresta portuguesa, que é uma riqueza do país, tudo destruído. Em geral, por ação de mãos criminosas, de pessoas sem coração, por vingança, por inveja, por alcoolismo, por, às vezes, doença mental, mas é uma coisa incrível. Estamos num mundo em que acontece tanta coisa má, mas Jesus orou ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas, que os guardes. E nós temos essa confiança, que Deus nos guarda. Recentemente tive conhecimento de que uma senhora cristã teve uma conversa com o seu filho de 11 anos. Um menino chamado Filipe. Este jovenzinho deu à sua mãe uma perspectiva diferente e também levou um pouco de paz ao seu coração. Esta senhora, contando o acontecimento, disse: eu tive uma conversa muito profunda com o meu filho Filipe, enquanto caminhávamos a caminho de casa. E durante a nossa caminhada íamos falando sobre o mundo e as coisas difíceis que estão acontecendo cada dia, e ele me transmitiu uma nova esperança e uma perspectiva diferente sobre tudo isto. Quem diria que, falando com o meu filho, que tem somente 11 anos, ele me transmitiria uma tão grande esperança e uma enorme alegria num momento tão conturbado e obscuro como este em que estamos vivendo. Eu amo e valorizo estes momentos, diz a senhora. Filipe disse-me: mãe, nós amamos a Deus e Ele também nos ama. Ele está na retaguarda e tem os seus olhos postos neste mundo. E não temos que temer, porque Ele nos diz que não devemos temer. Ele nos diz que é por nós. Temos que nos lembrar disto. E eu sei que depois de tudo isto, diz Filipe, um miúdo de 11 anos, eu sei que depois de tudo isto, há um paraíso que espera por nós. Se pensarmos, irmãos, se pensarmos nestas sábias palavras deste jovem de 11 anos, na verdade não importa quão difícil se possa tornar este mundo, porque nós vamos ficar bem. Nós vamos ficar bem. Deus está na retaguarda, cobrindo-nos com o seu divino manto, protegendo-nos com suas divinas asas, abençoando-nos com suas divinas mãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós temos que acreditar nisto, irmãos. Nós temos que confiar. Nós temos que fortalecer cada dia a nossa fé. Este jovem, com certeza, que baseou as suas palavras no conhecimento das Sagradas Escrituras, recebido na escola dominical.
Ele tinha esta preciosa informação em sua mente e compartilhou-a com a sua mãe. Não é verdade que Jesus, certa ocasião, disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus não nos engana a nós de maneira nenhuma. Ele nos diz: enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos no mundo, vós tereis aflições. Mas eu venci o mundo. E com Jesus venceremos também todas as coisas, irmãos. Para que no meio da tempestade possamos sentir segurança, possamos resistir às ameaças de um mundo em decadência física, moral e espiritual, e tenhamos a certeza que não vamos perecer nas violentas ondas deste mar turbulento em que nos encontramos, nós necessitamos conhecer a palavra de Deus e confiar no que aqui está escrito por inspiração divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teremos tribulações aqui? Teremos. Aflições? Teremos. Dificuldades? Com certeza. Problemas também. Estamos no mundo. Pai, não os tires do mundo. Guarda-os. Protege-os. E Deus está na retaguarda. Deus está ao nosso lado. Deus está por cima. Deus está à frente, irmãos. Confiemos nele, mas temos provações. Porque estamos no mundo. Mas podemos ter a certeza que por crermos em Cristo, o Filho unigênito de Deus, tudo isto passará. E um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Onde não há mais lágrima, onde não há mais dor, onde não há mais morte, nem tristeza, nada. E desfrutaremos dessa paz e dessa felicidade que Deus tem para nós. Vivemos num mar tumultuoso, num mundo conturbado. Por vezes nos sentimos prestes a naufragar, é verdade, a ser engolidos pela força das águas. O pecado passeia-se pelas ruas, abunda a maldade, a violência, o desprezo e a indiferença pelos mais fracos, pelos que passam necessidades, por aqueles que temem a Deus. Mas não nos esqueçamos que Jesus está conosco, que Deus é por nós. Certa ocasião, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem num barco e fossem para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Escutemos, irmãos, em Mateus capítulo 14. Eu sei que vocês conhecem esta passagem, conhecem este episódio, digamos assim, na vida de Jesus, mas é bom que nós possamos recordá-lo na íntegra. Mateus, capítulo 14, versículo 23 a 33, que diz assim: Mateus 14, 23 a 33. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao amanhecer, estava ali sozinho. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes levou... Desculpem, eu estou bem mal com estes óculos. Não percebo isto. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento acalmou. Então os que estavam no barco
adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Estamos neste mundo, irmãos, difícil. É um mar de dificuldades, turbulento. Se perdemos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, vamos afundar nela. Não podemos. Temos que caminhar em pé, firmes, confiando em Jesus, na certeza que Ele está conosco. E se às vezes vacilarmos, Ele estende-nos a mão. Ele nos ajuda, mas não podemos perder a fé. Não podemos perder a nossa confiança no Senhor Jesus. Quando é que Pedro se começou a afundar? Quando deixou de olhar para Jesus. Mas Jesus o salvou. Se nós perdemos o nosso objetivo, se deixarmos de ter os nossos olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, vamos afundar neste mar revolto, tempestuoso em que vivemos. Mas se confiarmos em Jesus, caminharemos seguros até aquele dia final. Mais do que uma vez naqueles dias, Jesus confortou os seguidores. Eram tempos diferentes dos dias em que nós vivemos, com certeza. Mas Jesus confortou os seus seguidores naquele tempo, como nos conforta a nós hoje. Porque naquele tempo também havia problemas. Também se enfrentavam com problemas, com perseguições, com prisões, com morte. Também havia grandes problemas naquele tempo. Embora fossem tempos diferentes, mas Jesus os confortou e encheu os seus corações de paz e de esperança com estas palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não temos esta esperança? Não confiamos nestas palavras de Jesus? Será que Jesus não vai cumprir a sua promessa? Não vamos um dia estar com eles, irmãos? Não deixemos que se turbe o nosso coração. Vivemos num mundo turbulento, é verdade, mas não nos deixemos afetar por isso. Confiemos no Senhor Jesus. Cremos em Deus, cremos em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. E com certeza que estaremos naquele lugar onde está Jesus. Estaremos com Ele para a eternidade. Amados irmãos, tenhamos bem presente estas palavras de Jesus. No mundo tereis tribulações. Jesus não nos engana, não nos ilude. Ele é sincero conosco. No mundo tereis tribulações, mas em mim tereis paz. Se estamos em Jesus, se Jesus está em nós, temos que sentir a paz de Cristo em nossos corações. E temos que refletir essa paz para o mundo. Para este mundo de esperança em que nós vivemos. Ou melhor, para este mundo sem esperança em que nós vivemos. Somente necessitamos de confiar, de ter fé, e através de Jesus teremos também paz com Deus. Como dizia Paulo aos Romanos: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, reconciliando-nos com Deus, trazendo paz e esperança aos nossos corações. Através de Jesus podemos ter paz uns com os outros. Esta paz que o mundo não tem, que não sente, que não conhece. Através de Jesus podemos aprender a tratar-nos de uma forma especial uns aos outros. E como Jesus, podemos perdoar-nos uns aos outros como Ele nos perdoou. Podemos sentir a paz de Cristo em nossos corações. Podemos amar como Ele amou. Podemos realmente, neste mundo conturbado, vivermos em paz. Porque o mundo precisa de ver em nós refletida ou refletidos a confiança, a fé e a paz. Se o mundo não vê em nós confiança firme, se não vê em nós fé, se não vê em nós paz, e estas são coisas que não se veem,
Mas nós podemos refletir essas coisas através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso convívio uns com os outros, através de uma mensagem de esperança para um mundo perdido. Ainda Paulo aos Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que mais queremos, irmãos? A paz de Cristo em nossos corações. A paz que nós devemos sentir porque Cristo está em nós. É verdade que é uma paz que o mundo não entende. Mas precisa. Precisa, irmãos. E nós podemos realmente ajudar, de alguma maneira, o mundo a sentir esta mesma paz, dando-nos a conhecer o amor de Deus e tudo quanto Jesus fez por nós. Num mundo tão conturbado, com tanta miséria física e moral, com uma violência e maldade tão grande, nós podemos ter paz. A paz que vem de Deus. Ajudar outros a encontrar esta mesma paz, falando-lhes de Deus, falando do amor de Deus, dando-lhe a conhecer Cristo e aquilo que Cristo fez por nós, por todo o mundo, por toda a humanidade. E como aquele jovem disse, não podemos esquecer, nunca, que Deus nos ama e que Ele não abandona nunca os seus filhos. Ele protege a nossa retaguarda e promete a vida eterna a todos quantos nele confiam e lhe obedecem. Mas enquanto estivermos no mundo, é uma realidade. Teremos dificuldades, problemas, tribulações, que nós venceremos em Cristo ou com Cristo em nossos corações. Mas tribulações sempre teremos, porque para estarmos de bem e em paz com Deus, muitas vezes significa isto ter problemas com os homens. Se queremos ter paz com Deus e estar de bem com Deus, podem crer que os problemas vêm, as tribulações surgem. Porque para estar em paz com Deus, muitas das vezes, infelizmente, não podemos estar em paz com os homens. Mas, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda. Não temerei. Que mal me fará o homem? Deixo esta pergunta em vossos corações.